Fala aí, pessoal. Vou dar aqui hoje meus palpites para o dia 8 de janeiro de 2024, segunda-feira, tá? Aqui, pessoal, o bilhete que eu coloquei no domingo, tá? Infelizmente, pessoal, aqui só deu um head, né? Jogo aqui do Maccabi Tel Aviv. Eu coloquei vitória seca do Tel Aviv, mas aí acabou 1-1, tá? O Tel Aviv pressionou o jogo inteiro. Foi uma baita pressão, mas a equipe até conseguiu empatar, mas não conseguiu a virada. Acabou tomando um gol aí antes, né? Saiu perdendo o jogo, mas não conseguiu virar, tá? Eu esperava sim uma vitória até tranquila do Tel Aviv, infelizmente não aconteceu. Acontece no futebol, né? A gente não tem como acertar tudo, mas aqui nas outras partidas até que eu consegui um bom retrospecto. Infelizmente só foi essa partida aqui do Tel Aviv que acabou dando head no bilhete. Tá, eu aqui em cima tentei aí entrar em algumas múltiplas ao vivo, mas eu entrei aí aleatório, né? Fui entrando aí de qualquer maneira para tentar recuperar o dinheiro que eu havia perdido no jogo, no bilhete de domingo, mas não acabou dando certo. Acabei perdendo mais dinheiro ainda. Mas agora eu vou ter aí um pouco mais de gestão e irei fazer aí as minhas análises para segunda-feira, dia 8 de janeiro. A primeira partida que eu iria analisar será esse jogo aqui entre São Bento e Flamengo pela Copinha. Analisando o histórico total, pessoal, que a gente pode notar que o time do São Bento nas últimas 5 partidas são 4 derrotas e um empate. Perdeu para equipes tecnicamente muito fracas, né? Que tomou 4 gols do Picos, perdeu aqui para o Barretos, para o Audax, enfim. Retrospecto aí muito ruim do São Bento, pelo menos aqui nas últimas 5 partidas. Já o Flamengo nas últimas 5 partidas vem bem. São 4 vitórias e um empate. Tá? Jogou aqui contra equipes fortes, né? Atlético Paranaense, Santos, Palmeiras. E na estreia da Copinha venceu aqui o São José pelo placar de 2-1. Se a gente for expandir aqui o histórico, a gente vai ver que o São Bento é uma equipe que perde bastante. Pelo menos analisando aqui os últimos 8 jogos, são 7 derrotas e um empate. E o Flamengo aqui, pelo menos nas últimas partidas aqui, como a gente pode analisar, é uma equipe que vence bastante e perde poucos jogos. Então, pessoal, aqui nessa partida eu estou fechado sim com a vitória do Flamengo, com essa odd aqui de 1,18 na Betano. Acredito sim que o Flamengo vença essa partida. Existe uma diferença técnica entre essas duas equipes bem considerável. A equipe de base do Flamengo sempre traz aí revelações de jogadores. O Flamengo sempre vem com uma equipe aí de base muito forte na Copa São Paulo. Então acredito aí num cenário sim de vitória para o Flamengo nesta partida. Agora pela Austrália temos aqui o jogo entre Adelaide United versus MacArthur. Se a gente for ver aqui na classificação, o MacArthur que vem na sexta posição, 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas em 11 partidas. E o Adelaide, em 11 partidas, são 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Mas aqui, pessoal, vamos lá. Competição australiana é bom para mercado de gols, tá? Se a gente for ver aqui o MacArthur, em 11 partidas, ele fez 18 gols e sofreu 19, tá? Então é uma equipe que marca aí bastante gols e toma também
uma quantidade boa de gols. Já o Adelaide, na mesma tocada, 11 jogos aí, 22 gols, média de 2 gols por jogo, marcados pela equipe mandante. E tomou 19, também toma aí bastante gols. Observando esse cenário, né, pessoal, que as duas equipes têm aí um bom ataque e uma defesa aí que costuma levar uma quantidade considerável de gols, eu aqui já penso um cenário para a gente poder arriscar em mais de 1,5 gols. Se a gente for ver aqui o histórico, repare bem os últimos jogos aí do Adelaide jogando em casa, 2-2, 3-1, 2-0, aí que teve um 5-1 enfrentando aqui o Sydney. O Sydney meteu 5-1. 6-0 contra o Melbourne, 3-0. Então aqui são jogos com gol para tudo que é lado, né? E o MacArthur vem na mesma tocada. Se a gente for reparar aqui os últimos jogos, ó, 3-1, 3-2, 3-0, 2-0, aqui um 3-3 contra o Melbourne. Então aqui é o cenário que eu vejo para essa partida, com uma boa chance, uma boa probabilidade, que acontece na maioria dos jogos aí na Austrália. E nesse jogo eu vou para mais de 1,5 gols. Agora aqui na Grécia a gente tem a partida entre OFI Crete e Lamia. Aqui na tabela de classificação a gente vê que o Lamia vem na oitava posição, 5 jogos, 5 empates e 6 derrotas em 16 partidas. E o Crete em 16 jogos, são 3 vitórias, né? Vence muito pouco, 6 empates e 7 derrotas. O Crete em casa aí são 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas em 8 jogos. E o Lamia como visitante, 8 jogos, 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. Aqui, pessoal, olhando a tabela de classificação, a gente vê que as equipes aí estão em posições um pouco parecidas na tabela, né? E até pelo retrospecto a gente vê que são equipes aí com campanhas muito aí praticamente idênticas, né? Campanhas aí bem semelhantes das duas equipes. A gente vê que na última partida o Lamia venceu, tá? E o Crete vem de 4 derrotas consecutivas. Mas joga em casa nesse jogo aí, do dia 8. Aqui eu não vejo confiança em nenhuma das equipes, tá? Nem para handicap, nem para resultado, tá? Aqui não vejo, sinceramente, não vejo confiança em nenhuma das duas equipes. Então, se a gente olhar o mercado, né? O mercado tá dando aí um favoritismo para o time mandante. Mas eu não vejo aí uma certa confiança, não, visto que a equipe mandante vem com uma sequência um pouco irregular, né? Qual o cenário que eu analisei para esse jogo, pessoal? Aqui eu analisei um cenário bom para mais de 0,5 gols, tá? Se a gente ver aqui o histórico do Crete jogando em casa, a gente vê que todas as partidas, né, batem pelo menos um gol. Podem analisar. Raramente que a gente tem um 0-0. O último 0-0 foi aqui no dia 4/2 de 2023. Então tem aí quase um ano que a equipe não fica em 0-0 jogando em casa. E o Lamia fora também aí em jogos aí com pelo menos um gol, né? A gente vê aqui que o último 0-0 foi no dia 29/4/23, também tem muito tempo. Olhando aqui a classificação, né, a gente vê que são equipes que tomam muitos gols. O Lamia tomou 27 gols em 16 partidas e o Crete 26 em 16 partidas. São aí defesas um pouco vazadas aí na competição.
Então aí pelo retrospecto aí das defesas das duas equipes e aí analisando o histórico, eu vejo sim um cenário interessante para a gente ver aí mais de 0,5 gols, pelo menos um gol nesse jogo, tá? Acredito que bata sim. Quase um ano que essas equipes aí não. A equipe mandante, considerando jogos em casa, e a equipe visitante, considerando jogos fora. A gente analisou que tem quase um ano aí que o resultado 0-0 não acontece. Então eu vejo assim um cenário interessante, é o que eu vou entrar nessa partida aqui. Querer entrar em mais de 0,5 gols, eu acredito que nesse jogo aí saia pelo menos um golzinho. Analisando agora pela Copa da Inglaterra, a gente tem a partida entre Wigan e Manchester United. Aqui, pessoal, vamos lá. Apesar, né, do time do Manchester United vir aqui numa tocada bem ruim jogando aí fora de casa, né? É uma equipe que essa temporada, sinceramente, não vem apresentando bom futebol, uma equipe que vem aí com bastante irregularidade, tanto no Campeonato Inglês quanto aí na Champions, né? Fez uma Champions aí bem abaixo do esperado, tá? Porém, pessoal, vamos lá. Aqui o United joga fora de casa, beleza, mas jogará contra o Wigan. O Wigan é uma equipe de terceira divisão na Inglaterra, tá? E detalhe, o time do Wigan está na metade inferior da tabela de classificação da terceira divisão, mais especificamente em 18º lugar, lembrando que a terceira divisão inglesa tem 24 equipes. Então aí uma campanha aí ruim aí do Wigan na terceira divisão e enfrentando o Manchester United, tá? Pela sequência do United nos últimos jogos, né? Nessa temporada, né? Que vem jogando aí muito mal, eu fico de fora aí em relação a resultados, apesar do United ser sim favorito para esse confronto. Porém, pessoal, como o United pegará uma equipe de terceira divisão, aqui um cenário interessante que eu analisei para vocês é o cenário United para marcar gol. Tá? Acredito que o United faça sim pelo menos um gol nesse jogo. É uma equipe, uma diferença técnica entre as equipes. Apesar da má fase do United, existe uma diferença técnica bem grande entre as duas equipes. Então, mesmo jogando fora de casa, né, mesmo aí sendo alvo aí de muitas críticas, se a gente for analisar pela diferença técnica entre as duas equipes, que é bem assim gritante, eu acredito que o United faça aí pelo menos um gol nesse jogo. Então essa é a entrada aí que eu vou estar recomendando para vocês. Entrada em mais de 0,5 gols da equipe do United. Jogo agora aqui em Israel. Teremos o confronto entre Beitar Jerusalém e Ashdod. Se a gente for olhar aqui na classificação, são duas equipes aí que vêm mal no campeonato, tá? Beitar Jerusalém vem aqui em 11ª posição, 14 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Mas ele vem aqui melhor do que o time do Ashdod, né? Que é uma equipe que em 14 jogos só venceu dois confrontos. São 3 empates e 9 derrotas. Tá? Beitar Jerusalém aqui em 7 jogos jogando em casa, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Ashdod como visitante não venceu, tá? São 2 empates e 4 derrotas. Então, pessoal, aqui não dá pra gente ter confiança na equipe mandante, uma equipe aí que vem aí com uma certa aí, irregularidade, apesar de que vai enfrentar, né, um péssimo, né, visitante que vem aqui na race total com 5 derrotas nos últimos 5 jogos. Mas por conta de não ver confiança na equipe mandante,
Uma entrada boa aqui para esse confronto que eu analisei é a entrada mais de 0,5 gols no jogo. Se a gente for analisar aqui o time do Beta Jerusalém, em 14 jogos, tem aí 21 gols marcados e 21 gols sofridos. E o Ashdod, aqui em 14 jogos, 10 gols marcados apenas, mas sofreu 25, né? Uma equipe que toma muitos gols. Até aqui pelo histórico, se a gente for analisar, né? Jogos aí do Beitar Jerusalém aí, ó. Os últimos jogos, 3-2, aqui um 4-4, uma chuva de gols. 1-1, aqui 1-0, 3-0, 2-0, 2-1, 4-1. Então são jogos aí que saem pelo menos um gol, que dificilmente saem um 0-0, como vocês podem ver aqui no histórico. Bem difícil sair um 0-0. Jogos aí com bastante gols. Se a gente for ver aqui até o último 0-0 aqui, pessoal, se a gente for ver foi em 2022, né? Então tem aí mais de um ano, né, que não sai 0-0 em jogos do Beitar Jerusalém em casa. Bastante tempo, né? E o Ashdod fora, né? Um péssimo visitante, então são jogos aí também com uma tocada boa de gols. Então aqui sem inventar, jogo para mais de 0,5 gols. Jogo agora entre Moreirense e Casapia, pelo Campeonato Português. Mercado que está dando um favoritismo para o time do Moreirense. Até porque se a gente for ver aqui a classificação, o Moreirense vem fazendo aqui uma boa campanha, né? 15 jogos, 7 vitórias, 5 empates, apenas 3 derrotas em 15 jogos. Vem aqui invicto nos últimos 5 jogos. Vai enfrentar o Casapia, 12º colocado, 15 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Tá? Se a gente for ver que o Moreirense em casa, são 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas em 7 jogos. Já o Casapia como visitante, 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Do time como visitante é uma campanha assim, né? Para o nível do Casapia, uma campanha até que boa como visitante no campeonato. Então, pessoal, aqui, qual a entrada que eu vou fazer para vocês nesse jogo? Aqui eu vou entrar em um handicap europeu mais 2 para a equipe do Moreirense. Tá? É uma equipe que vem aí fazendo um bom campeonato. Como a gente viu aqui, tá aqui na, na sexta posição do campeonato. E quando a gente vai aqui a race em casa do time do Moreirense, ó, empatou aqui com o Benfica, tá? Conseguiu ir com 0-0 contra o Benfica. Na última partida goleou o Portimonense por 5-2. Aí que venceu o Vitória de Guimarães, que vem fazendo um bom campeonato. E aqui, pessoal, se a gente for ver, os jogos aqui do Moreirense, quando ele perde, ele geralmente perde por um gol, tá? Aqui perdeu por um gol do Braga, que é uma boa equipe, por 3-2. Perdeu por um gol de diferença do Porto, que é uma equipe aí dominante, uma das equipes dominantes aí no Campeonato Português. Perdeu por um gol de diferença aqui para o Farense. Aqui perdeu por 2 gols de diferença para o Rio Ave, mas aqui foi um jogo amistoso, né? Como a gente pode ver. Aqui teve uma boa sequência aqui de vitórias. É uma equipe aí que na última temporada, né, tava, se eu não me engano, né, tava na segunda divisão, não tenho certeza. Mas eu acho que estava na segunda divisão na última temporada, uma equipe que subiu. Mas nesse campeonato de agora a gente vê que é uma equipe que quando perde, perde por apenas ali um gol de diferença, né? E vai jogar contra o Casa Pia, que é uma equipe aqui que na última partida meteu 3-1 no Chaves, mas como a gente pode ver na classificação, o Chaves é o lanterna do campeonato, tá? O último colocado do campeonato. E tirando esse 3-1 do Chaves, ó, vem numa campanha irregular, né? Teve aqui um 2-0, mas aqui não foi um jogo de campeonato português. Enfim. Tirando esse 2-0 aqui, que foi um jogo que não foi pela Liga de Portugal, a gente vê que o Casa Pia meteu aqui um 3-0 no Farense, mas é uma equipe que... Esse jogo que foi no dia 12/8, né?
Enfim, pessoal, pela sequência do Casa Pia irregular nos últimos jogos, tomou aqui um 4-0 para o Estoril, tá? E pela race interessante do Moreirense nos últimos jogos, como eu analisei com vocês, eu acredito sim num leve favoritismo do Moreirense. O mercado tá dando sim favoritismo para a equipe mandante. E eu aí vou dar uma arriscada, né? Apesar de o Moreirense não ser uma equipe que passa assim tanto confiança. Mas eu acho sim que é uma boa entrada. É uma boa entrada nesse handicap europeu mais 2 para o Moreirense. Tá? Então se até o Casapi aí vencer por um gol de diferença, jogando na casa do Moreirense, tá? O Casapi joga fora. Mas se até a equipe visitante vencer por um gol de diferença, a gente ainda tem um green. A gente só tomaria zebra se o Casapi vencesse por 2 ou mais gols. Então é uma entrada interessante para esse jogo. Handicap europeu mais 2 para a equipe do Moreirense. Para finalizar, pessoal, pela Série C da Itália, nós temos o jogo entre Padova e Mantova. Aqui pela classificação, pessoal, a gente vê que, né, é o líder contra o vice-líder, tá? As duas equipes têm uma baita campanha aí. As duas equipes estão invictas nos últimos 5 jogos. Mantova vem de 5 vitórias consecutivas e o Padova de 3 vitórias consecutivas, mas também não perdeu nos últimos 5 jogos. O Mantova é líder, mas jogará fora de casa, tá? Tem esse detalhe. E apesar de ser líder, perdeu aqui 2 jogos. Padova vem em segunda posição, mas está invicto. Não perdeu ainda em 19 partidas. Aqui, pessoal, eu vejo um equilíbrio bastante. Eu vejo um grande equilíbrio nesta partida. Tá? O Mantova que fez 36 gols, o Padova 31. O Mantova tomou 13 gols, e o Padova tomou 11 gols. Então são equipes com campanhas assim bem parecidas no campeonato, né? Tem 5 pontos de diferença entre elas. São equipes com campanha bem semelhantes. Padova aqui em casa, 6 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. E o Mantova, 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota em 9 jogos. Então, pessoal, as duas equipes vêm com uma race bastante interessante. Então, aqui, pessoal, um cenário que eu vejo para vocês aqui, eu acho uma partida extremamente equilibrada, tá? Se a gente for ver que a race aqui, ou seja, o retrospecto das duas equipes nos últimos jogos, eu acho sim um jogo bem equilibrado. Então, aqui eu vou nesse jogo, tá? A entrada minha para essa partida será a entrada menos de 4,5 gols, tá? Por conta do equilíbrio, né? São equipes aí que vêm com campanhas bem parecidas. Padova aqui em casa vem aí numa baita sequência, bastante jogos invictos. E o Mantova fora também aí vem aí de 5 vitórias consecutivas jogando fora de casa, tá? Uma equipe que vem numa sequência interessante também. Então acredito que nesse jogo aqui será um jogo equilibrado. Acredito que será um jogo para menos de 4,5 gols, tá? Então poderá sair até 4 gols nesse jogo, que a gente ainda terá o Gurin. Somente se sair 5 jogos, se sair 5 gols, aí a gente toma o head. Aqui então está o bilhete final, pessoal. Deu um bilhete aí com uma odd de 1,87. Eu acabei colocando aqui R$ 9 para tirar 16,82. Essa segunda-feira é uma segunda-feira aí com poucos jogos. São muitos jogos de copinha, tá? Mas não acho aí muito interessante apostar em copinha. Nos jogos aí de campeonato são poucas partidas, então eu acho esse bilhete aqui bem arriscado. Tá? Acho que tem um risco mais elevado do que os últimos bilhetes que eu venho colocando aqui no canal, por conta da grade ser pequena. Mas eu irei estar entrando nesse bilhete aí, fiz as minhas análises e é isso daí que eu vou para esta segunda-feira, dia
8 de janeiro. Um abraço e fui.